Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos dar continuidade ao estudo sobre crase. Vamos verificar hoje os casos facultativos de crase. Então, o uso do acento grave, ele é indicativo de crase, ele é facultativo antes de pronomes possessivos. Exemplo, na festa de Natal, fizeram referência à minha falecida mãe. A gente observa que o nome referência, ele solicita a preposição a de acordo com a sua transitividade. E o pronome possessivo, minha, ele pode ou não solicitar o determinante a, que seria o artigo. Então, a gente pode fazer uso ou não dessa crase, como a gente vai observar. No primeiro caso, a gente não vai usar devido o pronome não ter solicitado a crase. No segundo caso, eu poderia ter craseado devido a essa crase ser facultativa, tá certo? Também a crase ela é facultativa antes de pronomes de nomes próprios femininos, tá? Exemplo, enviei cartas a Heloísa. Como Heloísa é um nome próprio e é feminino, a crase ela pode ser facultativa, eu posso crasear ou não. Há uma observação: não ocorre crase em contexto formal e na nomeação de personalidades ilustres, porque nesses casos, segundo a norma culta, não se usa artigo definido antes desses nomes, tá certo? Então, em seu discurso, exemplo, em seu discurso sobre poesia, fez referência a Cecília Meirelles. Então, a gente tem Cecília Meirelles, e ele é um nome próprio feminino, porém é o nome de uma personalidade ilustre. E neste caso, não se usa artigo antes de nome de personalidade. Então, o ar que a gente evidencia aí, que está em destaque, ele é a preposição. Não há fusão deste a com o artigo que possa ter sido solicitado pelo nome da personalidade, tá certo? Por isso que não se craseia. A mesma coisa no segundo caso, a cerimônia foi em homenagem a Clarice Lispector, também uma personagem. Então a Clarice, esse nome ele não vai aceitar um artigo, um determinante antes, logo não vamos crasear, tá certo? Também a crase ela é facultativa depois da preposição até, antecedendo os substantivos femininos. Não desistiremos, iremos até as últimas consequências. Últimas é um substantivo feminino, porém ele está antecedido, tá? Precedido pela preposição até. E o as, neste caso, a sua crase ela é facultativa. Eu posso acrasear, como no segundo caso, e não acrasear, como no primeiro, como nós verificamos, devido o substantivo feminino ser precedido pela preposição até. Certo? Agora nós vamos falar dos casos específicos de crases, tá certo? Em algumas situações, o uso da crase ele fica sujeito à verificação, é por isso que são casos específicos. Então, antes de topônimos de cidades que não admitem o a. Exemplo, vou a Salvador. A cidade de Salvador, ela não admite o artigo a. Por exemplo, eu não digo a Salvador, eu só falo Salvador. E aí a gente usa também aquele macete, né? Vou a Salvador, volto de Salvador. Então, se eu só tenho a preposição de, para que eu vou acrasear o a, tá certo? Aí, o próximo exemplo, vou a Lisboa. Lisboa também é uma cidade, nome de cidade, que não admite a presença do artigo. Eu não posso dizer a Lisboa, eu digo somente Lisboa. Então, neste caso não vai haver, porque eu só vou ter aí neste caso a preposição a exigida pelo verbo ir, tá? E a gente usa novamente os macetes que a gente tanto verifica, né? Vou a Lisboa, volto de Lisboa. Como eu só tenho de, então crasear para quê, tá? Já o nosso próximo exemplo, que nós vamos observar que tem topônimos, ou seja, nome de cidades que vão permitir
e vão admitir a presença do artigo do determinante. Então, vou à Bahia. Observe, vou à Bahia, volto da Bahia. A gente vai fazer um trocadilho com o verbo ir e voltar. Então, vou à Bahia, volto da Bahia. Então, nesse caso, a gente vai poder crasear, porque no da nós temos a presença da preposição de mais o artigo a, que é exigido pela palavra, pelo topônimo Bahia, tá certo? Outro exemplo, fomos à praia, volto da praia. Então, toda vez que eu fizer esse joguinho de ir e o voltar e eu tiver o da, então eu vou poder crasear. Se eu tiver o de, eu não posso crasear, né? Crasear para quê? Certo? Exceção. Quando o lugar está determinado com um adjunto adnominal, a crase ela é obrigatória em topônimos que não admitem artigo, tá certo? Tem casos, por exemplo, agora a gente viu que Lisboa não aceitava a presença do artigo, ele não admitia. Mas neste caso, quando a palavra ela vier determinada com um adjunto, ou seja, ela vier especificando, ela vai receber crase, tá? Olha, vou ali a Lisboa dos poetas. Volto, olha, eu vou usar o ir e voltar. Volto da. Então, nesse caso, eu posso crasear, tá? Vou a Brasília de Oscar Niemeyer, tá especificado o nome de cidade, da cidade, né? Então, neste caso, eu vou ter que crasear, porque vou a, volto da. Então, pode crasear, certo? Outro caso especial é antes da palavra terra, tá? Ocorre a crase apenas com o sentido de planeta Terra ou de localidade. Se esta estiver determinada com o sentido de chão, estando indeterminado, não ocorre. Então, se a palavra terra estiver com sentido de planeta ou de localidade, ela vier determinada, a crase vai ocorrer. Se não estiver determinada, não vai ocorrer crase. Observe o exemplo. Fui à terra onde meu pai nasceu. Por que foi craseado antes da palavra terra? Porque eu especifiquei, não foi qualquer terra, foi na terra em que meu pai nasceu, está especificado, então a gente craseia antes dessa palavra. O astronauta regressou à Terra 30 dias após a sua partida. Agora a palavra Terra ela está com letra maiúscula. Eu estou me referindo ao planeta Terra. Então, toda vez que ele tiver esse sentido de planeta, vai ocorrer crase, tá certo? O exemplo seguinte, os marinheiros chegaram à terra de madrugada. Agora a palavra terra não está especificada e nem está com sentido de planeta Terra. Neste caso, não vai ocorrer crase, porque a palavra terra se refere a um chão indeterminado, certo? Antes da palavra casa, também é um caso específico, tá certo? Ocorre crase apenas quando a palavra casa está determinada com adjunto adnominal. Se ela não tiver determinada, não vai ocorrer crase. Regresso a casa sempre que posso. A gente observa que casa não está determinada, não está especificada de quem é essa casa. Logo, como não está determinada a palavra casa, logo não se craseia. O exemplo abaixo, regresso à casa de meus pais sempre que posso. Agora a palavra casa, o substantivo casa, ele está determinado pelo adjunto adverbial de meus pais. Então, como está determinado, eu vou crasear, certo? Eu espero que vocês tenham compreendido todas as nossas aulas a respeito de crase. Muito obrigada e até a próxima.